18 horas e 47 minutos, minto, 18 horas e 43 minutos na 91.7. Meu nome é Lionel Manuel, a.k.a. Mega Skills, marimbondo número 1 da cidade capital. Recebemos aqui há bem pouco tempo 3 jovens que têm estado a trabalhar muito em prol da cultura rap. Sim, cultura hip hop, música, rap. Eu disse-vos há bem pouco tempo que eu teria cá em estúdios a doutora. Ela que nos vem falar sobre um tema muito importante. Na verdade, é um tema que tem estado a suscitar muitos debates, pois no final há sempre consequências. Sempre. Normalmente existem consequências. Eu sei que todos nós já ouvimos falar de jejum. O jejum é uma prática que é levada a cabo por orientação médica ou através de orientações religiosas. Pois sabe-se que muitas vezes as igrejas orientam as pessoas a estarem num determinado tempo de jejum. Hoje nós temos aqui conosco a doutora Sara Marilyn Jesus. É isso mesmo. É mesmo isto, não é? Sim. Doutora, boa noite, bem-vinda ao Showtime. Boa noite, Mega Skills. É um prazer estar aqui. Desde já, gratidão pelo convite. O prazer é todo nosso. O prazer é todo nosso porque hoje temos plena noção de que iremos aprender de facto como fazer o jejum e quais são as principais consequências deste. Para começar, doutor, eu gostava que nos pudesse explicar de facto o que é o jejum, afinal de contas. Bom, o jejum é a abstenção de comida durante umas horas ou durante uns dias. Tá? E parte de uma origem bem antiga. Tá? Basicamente é milenar. Tem milhões de anos. Desde que a gente existe como humanos, já existe o jejum. O jejum. Porque imagina, antigamente não havia frigoríficos, não havia candando, quero, restaurantes abertos a toda a hora, não tínhamos dispensas alimentares com montes de comida em casa e éramos obrigados a caçar e a coletar alguns alimentos, mas nem sempre isso era possível. Só quando a gente apanhava ou caçava alimento, né? Ok. Então jejuávamos por natureza. Sim. Ok, então... De forma inconsciente, mas já jejuávamos, é isso que quer dizer? Exatamente, não era, ok, claro, era inconsciente, mas era jejum, não comíamos durante, quem sabe, dias. Ok. Mas realmente funcionou, porque a gente está aqui hoje, mas lembra-te que naquela altura comíamos outros tipos de comidas, era 100% natural, era comida de verdade. Hoje em dia, graças à alimentação que nós temos, é preciso ter ainda mais cuidado quem quer fazer jejum, é por isso que vamos cá falar hoje. E é deste cuidado que eu vou pegar, doutora. Sente que as pessoas têm tido cuidado ao jejuarem? É assim, a minha função aqui, um bocadinho a missão, porque o jejum trouxe muito na minha vida e quero divulgar isto como uma terapia altamente benéfica para muitas coisas, desde o foro psicológico, mental, físico. Tenho muitos clientes que fizeram jejuns da igreja, jejuns religiosos, que vêm com distúrbios alimentares. Uma das principais consequências que se tem visto nos últimos tempos em relação ao jejum é exatamente esta. Eu tenho contato com muitos médicos que infelizmente dizem que algumas pessoas têm estado a prejudicar outras, exigindo que elas façam jejum porque não seguem os passos devidos. E o tempo que se dá para algumas pessoas jejuarem não é o tempo ideal. Muitas delas acabam com distúrbios estomacais. Claro. Nesse caso, doutora, a água só durante 31 dias, por exemplo, que já houve situações em que nós tivemos acesso em que as pessoas apenas bebem água. Durante 31 dias? Durante 31 dias. É assim, O que é que isso pode causar à saúde de um homem normal? Ok, olha, Mega Skills, eu digo sempre que antes de sabermos correr, temos que saber caminhar. Temos que saber primeiro gatinhar, depois andar e depois andar mais rápido, depois começamos a correr. Certo. Aí é que a gente pode pensar numa maratona. Mas antes disso, neste caso primeiro antes de jejuar temos que saber comer. Então as pessoas já querem partir logo para a maratona. Ainda por cima um jejum longo, que é o que estás a falar. 31 dias. Isso chama jejum prolongado. Tá? Eu conheço pessoas eu conheço e eu já fiz jejuns prolongados. No entanto, faço sempre supervisão. Ok? Essas pessoas estão supervisionadas. O que é que significa? Ser controladas por um médico, um especialista em jejum, para certificar que tudo corra bem. Tá? Não é fazer jejum assim à toa. Tem que haver uma preparação e tem que haver depois uma pós-jejum, que é uma realimentação cuidada
durante vários dias, tá? Doutora, quero com isso dizer que antes de começarmos a fazer o jejum, devemos fazer uma preparação, física. devemos ter uma consulta, Sim. também para se avaliar se o nosso Claro. organismo Está está preparado ou não. Claro, porque aí podemos ter efeitos colaterais negativos muito nefastos, estás a ver, como alterações de humor, hipoglicemia, a fadiga crónica. Podemos mesmo, pode ser muito repentino para o corpo passar de uma alimentação e beber álcool e cigarros, sei lá, uma coisa bem não desequilibrada para uma coisa bem pura, não é? Que é deixar de comer. O corpo vai requerer muita força. Então, por isso é que é preciso, não podemos pôr o boi à frente da carroça, temos que saber fazer as coisas, tá? Portanto, estes clientes que eu acompanho, pacientes, estão a fazer, finalmente estão a fazer as coisas bem e conseguiram recuperar de distúrbios alimentares que ganharam por um jejum inconsciente. Nada contra a igreja e contra a religião, até estamos na altura da Páscoa, hoje é dia de Páscoa, não é? Sim. E percebe que todas as religiões têm em comum o jejum. Porquê? Porque os grandes influenciadores deste mundo, Jesus Cristo, Buda, Maomé, realmente passaram por jejum. Passaram todos por... Imagina, é porque é algo benéfico, não só para o nível físico, mas para o nível mental. Nós aumentamos a nossa consciência, conseguimos ter um maior entendimento da nossa vida, propósito, autoperdão, compaixão pelos outros. Isso acontece no jejum. Mas agora sejamos um bocadinho responsáveis em saber o que comer, não só antes, mas ainda mais importante que antes, é o depois. É o depois. Se passas um dia sem comer, ou 2, quanto mais tempo, mais responsabilidade e mais sensível o teu corpo fica na hora de voltar a comer. Voltar a comer. Então, por isso, depois de um dia sem comer, voltas a comer, sei lá, pão, massa, bolachas, álcool. Meu Deus, isso é o caminho, é a fórmula para o desastre. Doutora, nesse caso, que tipo de alimentação necessária é que é preciso depois de nós terminarmos um jejum? Olha, eu recomendo sempre uma alimentação focada na proteína, proteína animal, tá? Por exemplo, peixe, carne, ovos, pode ser alguns vegetais, mas focar mais na proteína, tá? Porque é o alimento que causa menos pico na tua glicemia e, portanto, há menos elevação da insulina. Ou seja, quanto mais hidratos de carbono comer, sobretudo refinados, imagina, um pão, né? Pizza, massa, bolachas, hambúrguer, né? O que é que acontece? Isso vai-te fazer comer mais, tá? Pode-te levar a esse distúrbio, apetece de repente comer tudo. Mas até mesmo assim, uma banana. Até mesmo uma fruta, por ser saudável, mas ela causa um pico de glicemia, tá? Uma banana é fruta doce, tem hidrato de carbono e pode-te provocar tudo isso que as pessoas não querem. Eu tive conheço N pessoas que quebram com a comida errada e apetece-lhes mesmo, porque depois de tanto tempo sem comer, o corpo entra num modo de tipo, ok, preciso agora de compensar e comer tudo. O tempo perdido. Mas lá está, se começares com a proteína, que ela sacia, que ela dá uma sensação de saciedade e que ficas mesmo bem, não consegues fazer um overeating, que é comer demasiado com proteína. Mas sim, é muito fácil de passar esse limiar com hidrato de carbono. Bom, verdade seja dita, eu aqui chamo a atenção principalmente às igrejas. Sim. As igrejas com certeza que não pedem que os seus fiéis consultem os médicos antes de começarem a jejuar. Então fica aqui um conselho às igrejas: procurem um médico especialista antes de começarem a jejuar, porque o que eu consigo notar é que existem igrejas em que fiéis, falo de mulheres, em estado de gravidez também jejuam. Não, isso a sério, não sabia disso. Eu já vi situações. Eu conheço alguém até que perdeu o filho depois de 30 dias de jejum. Que horror, não sabia disso, Mega Skills, estou chocada. Eu também fiquei chocado, porquê? Porque depois de ter sabido que essa pessoa perdeu o bebê porque esteve a jejuar, eu achei aquilo inconcebível, achei aquilo uma estupidez autêntica. Enquanto doutora Sara, já pensou em ter de associar-se, se calhar, a algumas igrejas ou algumas instituições em que jejuar é uma obrigação durante o ano, só para ter de prestar este serviço? Que eu acho que seria interessante. Não pensei nisso. Boa, Mega Skills. Que boa proposta. Não, mas era bom pensar, doutora, porque sim, nós temos instituições aqui a pedirem que as pessoas jejuem durante um ano por aí 5, 6, 7 vezes. Uau. Já existem até, eu acho que já vi por aí num panfleto qualquer, 90 dias de jejum e oração. Muito tempo. Este tempo, doutora,
É aceitável? Recomenda-se que se Só venha água. a ficar Só 90... água. Não, só água não, mas também o que se come não é lá grande coisa. Claro. É uma Claro, banana, uma basicamente- maçã. Exatamente. Gente, é assim, vamos pôr os pontos de vista. Tá? E jejum não é dieta hipocalórica. São coisas completamente diferentes. Jejum não é comer pouco, é quando a gente come, come bem. O resto do tempo estamos a jejuar. Ok. Tá? Jejum é não comer, ponto. Não comes durante 20 horas por dia. Mas aquelas 4 horas em que tu podes comer, por exemplo, ao meio-dia e comes outra refeição às 16, come o suficiente para te manteres o resto do tempo em jejum, tempo tá? em jejum, Se não, ok. comeres uma maçã. Eu sei disso. Infelizmente, já há muita gente a fazer assim, graças à igreja. Epá, e fico mesmo triste, Mega Skills. Acho que esta é uma conversa mesmo apropriada para quem nos esteja a ouvir, porque, gente, isso não vale nada a gente estar a cuidar do nosso espírito se a gente se esquece do corpo. Tá? Deus, eu tenho fé, Temos fé, Temos só para fé. que não nos confundam. Sim. Eu adoro cultivar a minha espiritualidade, autoconhecimento, e jejum vem mesmo a calhar, mas é assim, quando a gente se esquece do corpo, pá, isso não é espiritualidade, isso aí é ignorância. E podemos estar a arranjar um problema bem maior, como agora falaste e não sabia, uma grávida jejuar. Jejuar. Há 3 condições que não podes jejuar. Mesmo crianças, lactantes, mães que estejam a amamentar e grávidas, tá? A não Estas ser... pessoas estão extremamente proibidas de fazer jejum jejuar. intermitente, este protocolo, mas jejum intermitente, passas algum tempo sem comer. Agora é assim, se for algum jejum espontâneo, em que é normal, se comeres muito, depois tens que passar umas horas sem comer, mas isso é óbvio. Mas agora, jejum forçado, não é? Não devem, por norma, tá? E depois algumas distúrbios alimentares mais complicadas, como a anorexia, tem que levar algum acompanhamento especial. De resto, tudo pode jejuar, mas lá está, com o devido respeito e com o devido acompanhamento, que é bem boa preparação antes de jejuar e depois boa realimentação. Já agora, doutora, olhando aqui para a parte medicinal, esquecendo um pouco a igreja, esquecendo um pouco quem são as pessoas, já nos falou de quem deve, mas eu quero saber em que ocasião é que eu, Lionel, devo jejuar por orientação médica. Ok, sim. Mega Skills. Na verdade, o jejum é tipo uma herança nossa. Estás a ver? Já te falei, é milenar isto. Nós jejuamos toda a vida e foi-nos passado mais falado com filósofos, tá? Mesmo Hipócrates, que era o pai da medicina, já falava muito de jejum. Ele curava os seus próprios pacientes com jejum. Uma das técnicas que ele usava, tá? Depois Sócrates, Platão, grandes filósofos desta humanidade. Agora é assim, é um bom método para tu aumentares a tua criatividade, foco, atenção, concentração, procurar ideias, respostas e tudo isto. Acabou a bateria. Então, uma maneira muito eficaz para também fazer jejum é também em casos de doenças crónicas. Imagina, tens uma doença como espondilite anquilosante, artrite reumatoide, diabetes, qualquer doença crónica pode jejuar, mas lá está, com prévia indicação, com sabedoria. Ok. E médica, eu não digo médica, atenção, vou só para me apresentar para quem não sabe quem eu não sou médica, não sou nutricionista, a minha formação é medicina dentária, ou seja, formei-me para trabalhar numa clínica dentista, não é? Mas por meus desafios da minha vida, tive uma doença supostamente incurável. A posteriori tive um distúrbio alimentar em que sou autodidata, estudei por minha conta e sou uma biohacker, eu experimento tudo no meu corpo e graças a toda esta teimosia consegui ultrapassar tudo isto, não tomo medicamentos, tenho uma vida muito ativa, produzo muito conteúdo intelectual, tudo isto graças ao meu estudo de vida e é isso que estou a passar hoje em dia para as pessoas, tá? Então, um médico normal infelizmente não vai te dizer para jejuar. É o contrário, vai-te assustar e vai dizer que o jejum não presta. Mas, gente, vamos ser um bocadinho coerentes. Se o próprio pai da medicina jejuava e ensinava os seus pacientes a jejuar, porque é que hoje em dia estamos com tanta aversão ao jejum? Mas nem 80, nem a jejuar à toa 40 dias, 50 dias, a comer uma banana durante a janela de alimentação, nem também ter uma aversão de jejum e pensar que temos que comer a cada 3 horas. Isso aí nos faz ainda pior. Nós somos feitos para jejuar, é uma herança. Mas também feitos para comer o que a gente tem que comer. Não é na hora de quebrar o jejum, vamos comer um pacote de batatas fritas, uma Coca-Cola, Doritos, sei lá, coisas que não tem. Isso não é comida. Isso nem é chamado, não deveria ser chamado comida.
Então, quem é que deve jejuar? Mega Skills. Qualquer pessoa que tenha uma doença crónica, qualquer pessoa que tenha um distúrbio alimentar, qualquer pessoa que queira rentabilizar a sua performance física, mental, cognição, aumentar a memória, aumentar o foco. Muita gente chega para mim a querer emagrecer, porque infelizmente é só prato do dia hoje em dia, não é? Muita Querer gente... emagrecer. Pronto. Eu vi uma fotografia da doutora no Instagram. Sim, sim. Acho que já sabe de que foto é que eu Sim, falo. sim, sim. Estava em muito que magra. esteve muito magra, mas também tem uma foto ao lado em que a doutora estava com um corpo assim. Sou eu há pouco tempo. Mais Há pronto. quanto tempo? Quanto tempo tem aquela fotografia? Essa foto foi em 2016. Eu tive um distúrbio alimentar porque fui vegetariana durante muito tempo. Tive Ok. muito tempo sem comer carne. E também é um assunto que eu falo bastante. A carne, nós somos feitos para comer carne. É o nosso alimento principal, sobretudo carne vermelha. E convenci-me que o vegetarianismo seria bom. Então tive um distúrbio alimentar provocado, potencializado. Quis ser vegetariana, sim. Mas muito tempo de vegetarianismo fez-me com que o corpo ficasse com muitas deficiências nutricionais e comecei a ter problemas na digestão, comecei a ter gastrite, anemia, comecei a ficar com uma depressão muito profunda, então não conseguia comer. Aquilo não é anorexia, como muita gente pensa. Eu queria comer, mas não conseguia. Então chegou uma época em que eu fiquei mesmo, pronto, comecei a jejuar. Não é mais um jejum inconsciente, doutora? Sem querer jejuava. Eu comecei a fazer jejum para conseguir ultrapassar a minha depressão. Ok. Porque assim, o jejum é um antidepressivo natural. Antibiótico, antidepressivo, desparasitante, fungicida. O que é que acontece, Mega Skills? Rapidamente, quando tu passas 14 horas sem comer, contando com 8 horas de sono, né? Durante a noite a gente não Durante a come. noite. Imagina, acabas de comer às 20 horas, dormes e no outro dia acordas às 6 da manhã e só vais comer ao meio-dia. Ficas umas boas 16 horas sem comer. Nessas 16 horas, mais ou menos, à hora 13, à hora 14, não há bem um ponto, depende, porque há muitas coisas que fazem isto acontecer, chama-se autofagia. Auto vem de si mesmo e fagia vem de comer. Ok. O nosso corpo começa-se a comer a si mesmo. Mas não são as células boas. É claro que o corpo não se vai comer ele próprio as coisas boas. Mas sim as bactérias, fungos, vírus, parasitas, proteínas envelhecidas, células pré-cancerígenas, rugas, ou seja, tudo o que está no corpo que já não interessa. É tipo uma faxina. Ele vai começando a limpar tudo. Ok. E isso é que é o santo grau do jejum. Melhora o anti-envelhecimento, né? Promove, retarda o envelhecimento. E também faz a formação de neurónios, neurogênese. E por isso é que é muito bom o jejum, não é? Para uma pessoa viver uma vida mais longa, mais longevidade. Então, quando eu estive vegetariana, comecei a ter graves, sérios problemas de saúde e graças ao jejum consegui estar viva. Por isso é que eu falo tanto do jejum Mega Skills, porque literalmente o jejum salvou a minha vida. Bom, ainda bem que o jejum salvou a vida da doutora, por isso é que estamos aqui hoje. Yeah. E eu vou pedir à doutora que também passe aos nossos ouvintes Claro que sim. quais são as formas corretas de se... Showtime!